Falar de tarifas da água em Setúbal, do aumento das tarifas dos serviços municipalizados, e da grande convulsão, pelo menos nas redes sociais, não é, que está a causar. As redes sociais estão em fogo, como se costuma dizer. Sobre esta questão do aumento das tarifas, há várias, isto tem várias envolventes. Tem a envolvente propriamente dita tem a questão da tarifa da água propriamente dita, e tem depois também tudo o que está associado à fatura da água. Aliás, se calhar o erro está precisamente aí em chamarmos aquilo fatura da água. Como é que vês este aumento das tarifas em Setúbal? Eu creio que nós temos que contextualizar isto, não é? Portanto, quando já disseste a fatura da água, nós chamamos a fatura da água, mas ela comporta várias tarifas, mas ainda assim nós vamos sentindo alterações ao longo do tempo e a fatura já incidia sobre esses mesmos serviços no passado. Há um momento crucial, certamente, que é o da privatização dos serviços de gestão de resíduos, e a partir daí há uma cobrança exorbitante, de tarifas exorbitantes às autarquias, que, na maior parte dos casos, são transpostas para os municípios. Durante muitos anos em Setúbal e por opção da CDU, com vários responsáveis políticos ao longo do tempo, variando os responsáveis políticos, foi do entendimento do poder local que as autarquias, continuando a lutar pela diminuição da tarifa, denunciando os impactos dessa privatização, enfim, de uma empresa nacional, a EGF, que é entregue a uma empresa privada, criando na prática um monopólio. E sempre fazendo esse combate político, era do entendimento das autarquias que a autarquia podia assumir uma parte, ou melhor, devia assumir uma parte desse custo, enquanto levava a cabo essa luta pela desprivatização e pelo combate ao aumento das tarifas. Isso ainda assim não impedia o aumento dessa tarifa, portanto nós já Queres vemos... tu dizer que a própria Câmara amortizava com o seu orçamento o impacto do aumento das tarifas do tratamento dos resíduos? É isso. Exato, Não podia repercutir diretamente na fatura dos municípios. essa tarifa ela é cobrada por tonelada aos municípios. Portanto, são as autarquias que são as destinatárias dessa fatura e as autarquias depois dividem, por critérios geralmente associados ao consumo da água, dividem pelos municípios, pelos cidadãos. As autarquias, a autarquia de Setúbal, no passado, e algumas outras autarquias CDU fazem isso ainda hoje, decidiram amortizar, como tu disseste, de certa forma, uma parte desse valor. Portanto, assumir uma parte desse valor, não repercutindo no utilizador final a totalidade dessa tarifa. E o que é que aconteceu agora? O que aconteceu agora é que, por aprovação na Assembleia Municipal de Setúbal e na Câmara Municipal de Setúbal do novo tarifário, esse custo é inteiramente repercutido no município, portanto, digamos, no utilizador final. Essa opção da Câmara Municipal de Setúbal, portanto, do PSD, que é o grupo que suporta a atual Presidente Maria das Dores, com o apoio do Chega, criou as condições para a entrada em vigor de um novo regulamento tarifário que implica isso mesmo, portanto, que o município... Mas o Executivo Camarário e a sua Presidente, nomeadamente, acusam a CDU de ter deixado uma dívida por pagar à Amarsul e que é a necessidade de pagar agora essa dívida que provoca este aumento das tarifas. Bem, vamos lá ver. A dívida à Amarsul resulta precisamente da cobrança dessas tarifas exorbitantes que a autarquia não conseguiu pagar à medida que chegava. E algumas dessas dívidas vêm inclusivamente do tempo em que a atual Presidente da Câmara ainda era Presidente da Câmara pela CDU. Portanto, essa dívida foi sendo gerida como toda a dívida. Mas não é um problema antigo, até porque em 2014 também a Amarsul penhorou as contas da Câmara Municipal por falta de pagamento também, portanto estamos a falar há 12 anos. Sim, é um problema antigo, que se deve precisamente ao facto da tarifa ser absolutamente inaceitável e exorbitante e ao facto das autarquias terem que gerir a dívida de acordo com as suas prioridades. Portanto, se a autarquia não entendia que aquela dívida era a sua prioridade, tendo em conta as despesas necessárias para dar resposta aos problemas da população,
não assumia como prioritária aquela dívida, e assim foi durante anos, como acabaste de dizer, já era no passado. Aliás, uma boa parte dessa dívida tem origem precisamente em mandatos da CDU, em que a atual Presidente ainda participava neste projeto. Portanto, havia alternativa a este aumento. É a tua posição sobre a matéria. Eu creio que haveria alternativa. Em primeiro lugar, é absolutamente fundamental que a autarquia se mantenha contra o aumento das tarifas cobradas pela entidade privada e contra a privatização já levada a cabo, mas e que assume essa postura. O que nos parece que também pode estar a ser sacrificado, parece-me que pode estar a ser colocado em causa. Em segundo lugar, a autarquia tinha a obrigação de utilizar todos os seus meios para impedir que este custo se repercutisse nas populações. Nós sabemos que depois vem a conversa da tarifa social e que os mais pobres não vão pagar tudo, mas repara, nós estamos sempre a colocar... Primeiro, quem é que define exatamente o que é o mais pobre? Estamos a falar muitas vezes das pessoas que vivem em situação de absoluta miséria, são só os miseráveis ou só os muito pobres, e depois este limite de quem é pobre e quem não é pobre é difuso, não é? Portanto, é difuso. Uma família pode viver sérias dificuldades e estamos a falar de faturas absolutamente exorbitantes. Não é? Estamos a falar, olha, por exemplo, a minha fatura, que é de uma pessoa que vive praticamente sozinha, de 3,5 € de água, paguei quase 40 no total. Não é? 3,5 € da fatura de água. Antes de mudarmos de tema, temos aqui mais 2 temas para falar. Perguntava-te apenas o seguinte: há uma manifestação marcada, um movimento inorgânico que surgiu, particularmente nas redes sociais, creio que 14 de junho, não estou agora certo da data, mas entretanto o PCP, a CDU, marcou uma manifestação para 30 de maio. Porque esta antecipação de iniciativas? Não haverá aqui um risco da duplicação provocar desmobilização? Eu tenho a ideia, há aqui, a questão que colocas deve colocar-se em diversos níveis. Em primeiro lugar, tenho as maiores dúvidas de que o tal movimento inorgânico tenha colocado a CDU, ou tenha sequer colocado a CDU, envolvido a CDU na preparação do que quer que fosse. E como sabes, a CDU tem esta estranha forma de estar, que é a de apenas se envolver naquilo que pode avalizar, portanto, naquilo com que se pode comprometer. E, portanto, se não estamos envolvidos desde o início numa determinada iniciativa, muito dificilmente apareceremos lá só como visitantes. Portanto, quem quer contar com a CDU e as forças que compõem a CDU sabe que a CDU está envolvida também na definição das bandeiras de luta, das formas de luta, do dia da luta, ou então não vai fazer de bibelô a manifestações nenhumas. Não é? Muito menos vai dar a sua força manifestações cujos objetivos reais podem estar a escapar-nos. Em segundo lugar, é isso mesmo, sobre os objetivos dessa manifestação. Nós estamos a falar, se não estou em erro, de uma mobilização levada a cabo por uma pessoa que se candidatou pela Iniciativa Liberal, portanto, à Câmara de Setúbal ou à Assembleia Municipal, não tenho a certeza, e, portanto, terá a sua agenda, e a sua agenda também estranhamente se opõe à liberalização das tarifas, que é exatamente aquilo que agora diz estar a combater. Portanto, aqueles que nos propõem a liberalização de tudo agora estão a utilizar este descontentamento da população para dizer que estão contra a liberalização. É estranho. A marcação da data da manifestação para dia 30, que aliás espero que todos participemos, não é uma antecipação de nada. É perante estes factos, a CDU decide marcar e convocar uma manifestação. Não em resposta a nenhuma outra, não antecipando nenhuma outra. Portanto, é perante o problema concreto, perante este problema que se coloca agora, quando as faturas chegaram, a CDU decide agir e age nos seus próprios moldes. Não é? Muito bem. Passemos então ao próximo tema, pacote laboral e greve geral. Temos uma greve geral marcada já para a semana, para dia 3. Quais são as tuas expectativas para esta greve geral, que desta vez não tem a participação da UGT? Epá, por acaso nós até gravámos uma outra... Ali para o ar. Depois, Dia 6, irá para o ar depois da greve, provavelmente, mas em que eu também te disse isso mesmo. Eu creio que a greve tem todas as condições para superar o sucesso da greve anterior. Ela já está a produzir efeitos políticos. Se nós formos a ver a greve, quer a greve anterior, a greve de dezembro,
quer esta que ainda nem aconteceu, já está a criar impacto político. Já há partidos que já se estão a posicionar de maneira diferente, que já estão à espera de ver resultados. Portanto, O aquilo que era. Primeiro-Ministro já diz que há mais vida para lá do pacote laboral até. Pois, o Primeiro-Ministro também deve estar bastante entalado no pacote laboral. Portanto, aquilo que eles pretendiam que fosse uma coisa que passasse sem ninguém dar por nada, já se percebeu que os trabalhadores não o permitiram. E, portanto, estão a ser criados todos os obstáculos a essa tática de tentar passar isto nas costas. Vamos lá ver se não vão tentar passar isto lá para julho, no Parlamento, não é? De qualquer das formas, o que eu creio que está neste momento em cima da mesa e que até há pouco, agora eu acho que hoje até li uma notícia de que os sindicatos dão nota de que estão a ter inscrições maciças de novos sindicalizados, demonstra isto mesmo, é que os trabalhadores estão a perceber que se não for a força de todos unidos, através nomeadamente das estruturas sindicais, este governo muito provavelmente está tão comprometido com os patrões que tentará impor esta lei contra tudo e contra todos. E, portanto, os trabalhadores também já perceberam que uma greve da dimensão da greve de dezembro teve muito impacto e, portanto, se o impacto agora for redobrado, certamente estará derrotado este pacote. Porque este pacote está politicamente derrotado, atenção, ele está politicamente derriado. Mas façamos aqui um exercício meramente especulativo. Institucionalmente é que ainda sobrevive. Imaginemos que o Chega se entende com o PSD e faz passar o pacote laboral. Enfim, o Chega tem tido um percurso nesta e noutras matérias sinuoso, no mínimo. Imaginemos que isso acontece. O que é que se segue? O que se segue é uma luta sem tréguas por parte dos trabalhadores, por parte da CGTP, por parte de todos aqueles. Eu não posso falar pela CGTP, mas analiso as suas declarações e o seu grau de compromisso com a luta. E, portanto, caso algum partido venha a viabilizar na Assembleia da República este pacote laboral, esse partido assumirá as consequências disso e os trabalhadores assumirão a luta como a bandeira fundamental para derrotar este pacote. Dirás, bem, outros pacotes no passado foram aprovados. Verdade, outros pacotes no passado prejudiciais foram aprovados. Mas, em grande parte, os pacotes não avançaram tanto como os governos queriam, precisamente por causa da luta. Ou seja, os pacotes laborais do passado, o Código do Trabalho, não foram tão longe quanto eles queriam, precisamente porque houve luta. E este, se a luta correr bem, não dará nem mais um passo. Antes de passarmos ao próximo tema, pedia-te apenas que destacasses aqui o que te parecem ser os aspectos mais gravosos deste pacote laboral para os trabalhadores, na vida concreta dos trabalhadores, no seu dia-a-dia. Eu acho que as duas dimensões mais graves no nosso dia-a-dia serão a imposição do banco de horas individual, o despedimento sem justa causa e a sua praticamente liberalização, portanto, a regularização do despedimento sem justa causa, o poder despedir e recorrer a uma empresa de trabalho temporário para fazer o trabalho que antes era feito por um trabalhador efetivo, a possibilidade de redução de emprego que foste, aliás, tu próprio que me deste nota, de salário que foste, aliás, tu próprio quem me deu nota. Eu acho que há o fim do trabalho flexível, do horário flexível para mães com crianças muito jovens, com bebés. Portanto, há um sem número a possibilidade de seres contratado a prazo até o teu trabalho, até o teu primeiro contrato efetivo, o que significa que serás sempre considerado trabalhador à procura do primeiro emprego, mesmo que já andes há 20 anos a prazo, e portanto o novo patrão pode fazer outra vez um contrato a prazo, porque és sempre considerado à procura do primeiro emprego, porque ainda não tiveste um contrato efetivo. Portanto, isto é uma afronta aos trabalhadores de que se compara a poucas outras no nosso país, que se compara a poucas outras. E, portanto... Sim, Miguel, com certeza. Não, e portanto a resposta também tem que se comparar a poucas outras. Continuamos a falar de coisas sérias. O último tema para esta nossa primeira conversa sobre coisas sérias é aparente, pelo menos, reação que o governo português teve em relação às duas flotilhas que foram tentar dar apoio aos palestinianos em Gaza. Uma, creio que no fim de 2025, e a outra agora mais recentemente. Na primeira ia uma líder partidária, a líder do Bloco de Esquerda,
e nesta iam 2 médicos, mas parece ter havido, nesta última, uma reação mais musculada da parte do governo português. É claro que houve também aquele vídeo do ministro, do Ben-Gvir, que enfim, enfim, não seria fácil não reagir. Mas achas que houve alguma distinção entre as duas flotilhas e houve reações diferentes da parte do governo português? Olha, eu acho que se trata apenas de uma mera gestão de crise, de prejuízos por parte do governo. Portanto, lá no gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, um lambe-botas de Israel e dos Estados Unidos, devem ter pensado: epá, isto é uma humilhação tão grande, tão gratuita, tão frontal, que ficar calado deve ser pior do que dizer alguma coisa. Eu presumo que tenha sido mais ou menos isto. E, portanto, ele, contra gosto, a contragosto, o governo lá teve que dizer qualquer coisa, pá, porque vimos europeus a ser humilhados, um ministro de outro país a participar ativamente nessa humilhação e a gabar-se disso, a participar no vídeo. E, portanto, aquela agressão que nós pensávamos tranquilamente reservada a quem tem a tez da sua pele mais escura, quem tem a sua tez mais escura, afinal também desabou sobre os louros europeus e os menos louros portugueses. E, portanto, eu acho que eles pensaram: epá, nós não podemos ficar calados, até porque muitos outros líderes de outros países que tinham participantes na flotilha também intervieram, também disseram que era inaceitável, e eu creio que o governo fez uma gestão de dano, mas que o fez a contragosto. Eu creio que o governo, no seu coração, no seu interior, está do lado dos que espancam os ativistas e matam os palestinianos. Bem, mas agora há a ameaça da parte do governo de não continuar a participar no acordo comercial da União Europeia, não estou certo que o nome seja exatamente assim, da União Europeia com Israel. Há aqui, há O aqui que eu, avanços na não, posição. o que eu vi por parte do governo foi que o governo estaria disponível ou entenderia por bem que parte do acordo fosse suspensa. Uma pequena parte do acordo fosse suspensa. Uma espécie de ralhete. Mas, tanto quanto sei, nem o governo, nem os seus representantes, os representantes das suas forças políticas nas instâncias europeias, defenderam o fim do acordo. Acho que não é aí que está colocada a questão. Exatamente. Sim, sim, sim. Haverá uma mudança, só para terminarmos, haverá uma mudança nas opiniões públicas europeias sobre esta matéria? Isto é, se calhar já tinha havido, mas o reforço dessa mudança estará a arrastar mais os governos neste momento? Eu acho que lá está. Os governos podem ter os compromissos que quiserem e ser capazes de quem quiserem. Mas se os povos começarem a levantar-se, não há governo que resista. E, portanto, eles estarão a fazer a sua. eh, Enfim, a procurar os seus compromissos sem trair os seus donos, os seus donos, Estados Unidos da América e Israel, mas gerindo o apoio popular que têm nos seus países. Isto não será igual em todos os países, não se aplica a todos os países da União Europeia, claro, digo, principalmente ao nosso governo e a alguns outros que têm vindo a manifestar algum desconforto. Mas é um desconforto que esteve até agora, praticamente em todos estes países, com algumas honrosas exceções no quadro da União Europeia, é um desconforto que esteve amordaçado até agora. Ou então não é desconforto nenhum, não é? Porque estavam confortáveis com o genocídio que está a ocorrer a poucos metros daqui em direção ao Oriente. Portanto, enquanto nós na televisão víamos as crianças, os idosos, as mulheres, todos os que habitam na faixa de Gaza e até fora da faixa de Gaza, a serem assassinados, muitos deles a tiro, outros por atiradores furtivos, essas vozes não se ouviam. Pronto, houve esta humilhação pública e até o próprio Netanyahu percebeu que se calhar tinham ido longe demais porque estavam a provocar reações nos líderes dos países europeus. Mas acho que essa reação lá está, é a contragosto, é para não perder a face, porque na verdade os seus compromissos continuam a ser com os genocidas. Para fechar e para fecharmos esta primeira conversa sobre coisas sérias, se fores convidado, estarias disponível para integrar uma flotilha destas? Pá, eu não creio que essa seja, e eu falo única e exclusivamente a título individual, não creio que seja a forma mais eficaz de levar a cabo a luta
pela libertação da Palestina, até porque, por natureza, tem um número limitado das pessoas que ali participam, não é? E, portanto, como é que se escolhem as pessoas, quem é que vai? Agora, de acordo com os objetivos concretos de uma determinada iniciativa, seja ela de barco, seja ela de outra forma qualquer, tinha que se avaliar de acordo com quem vai, como dizia o outro, não é? Quem é que luta ao teu lado na guerra é tão importante como quem está do outro lado. E, portanto, saber com quem se conta nesses momentos, para que é que se conta nesses momentos, quais são os principais objetivos e em que moldes é que essa luta seria levada a cabo. Portanto, é daquelas coisas que eu creio que falar em abstrato é difícil, até, e digo, só me comprometo a mim com estas palavras, e falo individualmente, não creio que seja a forma mais eficaz, mas também não rejeito, por vezes, estes momentos simbólicos, estes momentos de ação simbólica não tenham uma importância, muitas vezes, que até extravasa o próprio grupo de pessoas que ali vai, como é o caso desta flotilha, que teve uma dimensão internacional, uma projeção internacional e que, de certa forma, espalhou pelo mundo o problema da Palestina. O risco sério é que ela secundarize o risco a que estão sujeitos os palestinianos e que se absolutize o risco a que estão sujeitos os louros europeus que vão nas flotilhas. Muito bem, já chega de coisas sérias por hoje. Para a semana encontramos outra vez para mais coisas sérias. Enfim, nós achamos que são coisas sérias e eu também acho que são. E não falta. Eh, mais coisas sérias aqui com o Miguel Tiago. Obrigado, Miguel. Obrigado.